Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, né, deste livro aí que nos auxilia muito, né, nos primeiros atendimentos aí ah, na, na entrevista inicial, né, com o paciente, que é o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, não é? E nós vamos começar hoje, neste momento, né, não sei quando você está vendo o vídeo, mas a gente vai começar lendo hoje o capítulo 10, tá? Que se chama Aspecto Geral do Paciente e Comunicação Não Verbal. Bom, vamos lá. Vou ler aqui uma frase, né, que sempre o autor deixa no início de cada capítulo. E essa frase, só para te adiantar, é de Charles Darwin. Vamos lá. Ó. Os movimentos expressivos do rosto e do corpo, qualquer que seja a sua origem, são por si mesmos muito importantes para o nosso bem-estar. Eles são o primeiro meio de comunicação entre a mãe e seu bebê. Sorrindo, ela encoraja seu filho quando ele está no bom caminho. Se não, ela franze o semblante em sinal de desaprovação. Nós facilmente percebemos simpatia nos outros por sua expressão. Nossos sofrimentos são assim mitigados e os prazeres aumentados, o que reforça um sentimento muito positivo. Os movimentos expressivos conferem vivacidade e energia às nossas palavras. Eles revelam os pensamentos e as intervenções alheias melhor do que as palavras que podem ser falsas. Olha os reforços, né? Reforços positivos e negativos, enfim. Vamos lá. Em um trabalho importante sobre o diagnóstico em saúde mental, três autores aqui, né, que é Sandifer, Rodner e Green, observaram por meio de pesquisas empíricas que em profissionais com alguma experiência clínica, a entrevista em saúde mental não funciona como uma máquina de somar simples, na qual o passar do tempo vai acrescentando informações em progressão linear. De fato, esses pesquisadores verificaram que os primeiros 3 minutos da entrevista são extremamente significativos, sendo muitas vezes úteis para a identificação do perfil predominante de sintomas do paciente, como para uma primeira formulação da hipótese diagnóstica. A primeira impressão que o indivíduo produz no entrevistador é, na verdade, o produto de muitos fatores, como a aparência global do paciente, seu tom de voz, sua face, olhar, suas roupas e postura. Importante também nesse primeiro momento é a experiência clínica do profissional. Além disso, a grande dose de intuição. Pessoal, desculpe se está vazando um barulho, viu, de martelo. Meu vizinho está fazendo reforma no apartamento dele. Eu acredito que possa estar vazando barulho, mas eu acredito que dá para a gente ir, né? Vamos lá. Além disso, a grande dose da intuição, que lapidada pelo estudo e amadurecida pela prática clínica, pode se tornar instrumento valioso para a avaliação do paciente. Muitas vezes, a entrevista transcorre em uma espécie de luta para se confirmar ou refutar a avaliação geral inicial, o diagnóstico, a percepção da personalidade que a primeira impressão causou no entrevistador. Então, olha só, né? Os primeiros 3 minutos aí de uma entrevista com o paciente, né? Então, né, o que ele quer dizer aqui é que os dados ali obtidos pelo que o entrevistador está vendo, né, do avaliado, do paciente, é muito importante. Né? Olha aí, ele fala a aparência global, tom de voz, a face, o olhar, a roupa, a postura, não é? Então, assim, tudo isso vai sendo, vamos dizer assim, uma leitura de uma linguagem não verbal do paciente, né? Não é só o que o paciente está falando, mas é isso, esse olhar clínico, não é? Como o autor disse,
em capítulos anteriores, que o olhar clínico, ele é soberano, não é? Então, quão importante é esses primeiros momentos para a formulação de um diagnóstico, né? Continuando aqui, então, a gente agora vai para o próximo tópico, que se chama aspecto geral do paciente. Um fator importante nas fases iniciais da avaliação do paciente é notar e descrever seu aspecto global, expressão pelo corpo e pela postura corporal, pela indumentária, que no caso são roupas, sapatos, etc., pelos acessórios, colares, brincos, piercing, etc., por detalhes como maquiagem, perfumes, odores, marcas corporais, como tatuagens, queimaduras, etc., porte e atitudes psicológicas específicas e globais. A aparência do paciente, suas vestes, seu olhar, sua postura, gestos, etc., podem, às vezes, revelar muito do seu estado mental interior, sendo um recurso importante para o diagnóstico e para conhecer o indivíduo como pessoa. Assim, o aspecto geral do paciente, e percebemos, se revela a área denominada comunicação não verbal, que examinaremos a seguir. Olha aí, né, que eu acabei de falar da comunicação não verbal. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o próximo tópico, que se chama psicopatologia e semiologia da comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Há consenso de que o comportamento não verbal, verificado por meio da mímica, da face, do olhar, dos movimentos da boca, da postura, do gestual, da qualidade do tom de voz, do modo de andar e de se mexer, e até de se vestir e utilizar adereços, informa muito sobre a personalidade e o estado mental das pessoas. Eventualmente, a comunicação não verbal informa de forma mais verdadeira, sintética e expressiva do que a comunicação verbal. Olha aí. Não me lembro uma vez onde eu vi ou ouvi, tá? Que diz que o que uma pessoa é, tá? Aparece em 70% na comunicação não verbal, tá? E essa comunicação não verbal diz sobre a atitude dela, o gesto, o olhar, a vestimenta dela, o tom de voz dela. Olha isso, hein? Em torno, se não me engano, tá? De 80% a 70%, tá? 70% a 80%, enfim. O restante é o que ela tá falando, não é? Porque às vezes, como é que eu vou dizer? Às vezes pode ser contraditório, né? Às vezes a pessoa pode estar dizendo que ela está calma, mas de repente ela se mostra de uma maneira ou muitos movimentos, não é? Ou ela está suando, não é? Ou ela está mexendo no olhar, ela está muito agitada, mas ela fala que ela está calma, não é? Então, assim, isso revela que ela não está calma, ela está em conflito, de repente, não é? Ela não se conhece também. Enfim, olha que interessante, que detalhe importante. Continuando. A relevância dos sinais não verbais nas artes é óbvia. Dança, apresentações teatrais, música, filmes, fotografia e assim por diante. O simbolismo não verbal de várias cerimônias e rituais provoca respostas importantes e necessárias em seus participantes, tais como a pompa da cerimônia de casamento, as decorações de Natal, rituais religiosos, funerais e etc. Em psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, a comunicação não verbal não é menos importante do que as áreas descritas. De fato, os sistemas de comunicação verbal e não verbal ocorrem, no mais das vezes, de forma conjugada, ambos sendo importantes para a comunicação e para a expressão do quadro psicopatológico. Desde a antiguidade, filósofos,
dramaturgos, atores e poetas reconheceram a importância da comunicação não verbal. Em Roma, a obra Instituti Oratoria, do orador e professor de retórica Marco Fábio Quintiliano, escrita no século I, é fonte importante sobre a relevância dos gestos nas interações humanas naquele período. No período moderno, desde o século XVI, os estudos de fisiognomia e expressão facial vêm crescendo gradativamente. No século XIX, o cantor e filósofo francês François Deuxart escreveu uma importante obra sobre as possibilidades da expressividade gestual e vocal. Foi, entretanto, o genial Charles Darwin que produziu uma das primeiras e mais originais obras científicas sobre a expressão não verbal das emoções dos homens e dos animais. No texto histórico, no original em inglês, no original em inglês, nela, além da descrição detalhada da comunicação não verbal em diferentes povos e animais, expressão